Irmãos, é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Por isso eu peço que os irmãos já abram as Bíblias de vocês no capítulo 2 da primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos aprender algumas coisas hoje, dos versículos 28 do capítulo 2 até o versículo 3 do capítulo 3. Então, deixem abertas as Bíblias de vocês no primeiro capítulo da primeira carta de João, capítulo 2, primeiro capítulo não, capítulo 2 da primeira carta de João, nos versículos 28 até o capítulo 3, versículo 3. O apóstolo João, ele reserva esses 5 versículos para tratar de algo que influencia diretamente a nossa vida cristã. Ele vai falar de esperança futura. Ele vai tratar por meio de 2 atitudes que o cristão precisa ter. Ele vai tratar de como a motivação na esperança futura afeta a nossa vida hoje. O objetivo do apóstolo João era educar os seus filhos na fé, a usarem essa esperança futura como motivação para a sua busca por santidade hoje. Ele vai lidar com esse aspecto, e para a gente pensar de forma mais ilustrativa nisso, eu queria que vocês pensassem comigo sobre as Olimpíadas que nós tivemos aqui. Aqui, não em Mogi Guaçu, mas aqui no Brasil. As Olimpíadas do Rio aconteceram, muitos de nós tivemos como acompanhar as competições, mas tivemos aqui milhares de atletas de diversos países, em diversas modalidades, mas que compartilhavam um objetivo em comum. Todos queriam ganhar o ouro olímpico. O objetivo deles era o ouro olímpico. E essa esperança futura que eles tinham, porque ainda não havia conquistado, essa esperança futura motivava cada um deles a darem o seu máximo hoje, na sua preparação para aquilo, para que eles pudessem estar naquele pódio. Tal como um atleta olha para a linha de chegada e usa isso como motivação para percorrer essa longa jornada de preparação, dedicação, abstinência de algumas coisas. Tal como um atleta se prepara dessa maneira, nós também precisamos ter isso em mente. Visualizarmos o momento em que nós estaremos cruzando a linha da chegada, mas nos motivar nesse momento para termos uma vida diferente hoje. Pensando na perspectiva que nós temos da eternidade, algo que nós temos como certeza. Nós que somos crentes no Senhor Jesus, temos isso como certeza, não é uma possibilidade. Isso irá acontecer. E tendo isso como certeza, ainda não concretizada, nós nos motivamos nisso, para dedicarmos ao máximo a nossa vida, para apresentarmos a Deus uma vida de devoção a Ele, uma vida de completa dedicação a Ele. Sendo assim, João vai falar que a esperança futura precisa promover nos verdadeiros cristãos uma identidade e, consequentemente a isso, um afastamento cada vez maior do mundo. Porque à medida que eu me pareço mais com Cristo Jesus, menos eu me pareço com aquilo que eu já fui antes de Cristo Jesus me resgatar. Portanto, João vai apresentar 2 atitudes que nos tornam desconhecidos para o mundo, mas identificados com Cristo. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo nos versículos 28 do capítulo 2 até o versículo 3 do capítulo 3. O apóstolo João diz assim: Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar,
tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, sabem também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor do Pai, o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, e assim como ele é, assim como ele é puro. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Deus, nós te pedimos que o Senhor conduza esse culto da melhor forma possível, Pai. Da forma que glorifique o teu nome. Que todos nós saiamos daqui desafiados a colocar em prática aquilo que a tua palavra nos direciona a pôr. Deus, eu te peço por mim, que o Senhor me conduza para que eu possa passar da melhor forma possível a tua palavra para os meus irmãos. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, diante disso, diante dessa proposta que podemos encontrar aqui em João, de que nós temos duas atitudes que podem nos tornar desconhecidos para o mundo, mas identificados com Cristo. A primeira atitude que a gente pode identificar nesse texto se encontra nos versículos 28 e 29. E essa atitude é permanecer. Interessantemente, João ele começa esse parágrafo usando novamente uma palavra que ele utilizou algumas vezes no capítulo 2. Ele utiliza a palavra permanecer. Mas dessa vez ele traz essa palavra com um propósito mais específico. João utiliza a palavra permanecer na sua breve carta de 5 capítulos 24 vezes. E 20 dessas 24 vezes acontecem entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Isso não é mera coincidência. Isso é o propósito divino, soberano do próprio Deus, em querer direcionar para aqueles cristãos a quem João está escrevendo, que eles precisavam permanecer. Então, só para a gente relembrar, porque eu já falei em outras mensagens sobre essa palavra, mas para a gente relembrar o que essa palavra permanecer traz como significado, essa palavra ela traz a ideia de constância, algo que continua sendo o mesmo, que não sofre alterações. Permanecer é também não se afastar. Permanecer é não desertar. Permanecer é não abandonar. E João está falando isso com o propósito de que aqueles crentes a quem ele está escrevendo compreendessem que eles não poderiam abandonar tudo aquilo que eles já haviam aprendido da parte de João e simplesmente abandonar o caminho. Eles haviam tido um real encontro com Cristo. E João está usando a esperança futura para motivar esses crentes. Esses crentes sofriam com grandes ataques dos falsos mestres, algo que João já fala nos primeiros capítulos da sua carta. Esses falsos mestres ensinavam coisas diferentes da palavra de Deus e João já havia falado para que eles tomassem cuidado. Por isso João fala aqui no final do capítulo 2, permaneçam, meus irmãos. Sejam firmes na posição que vocês tomaram. Não desertem do caminho que vocês começaram a percorrer. E João não está falando aqui de perda de salvação.
João está falando de pessoas que, por causa das adversidades, por causa das pressões dos falsos mestres, estavam começando a ter dúvidas. Começaram a titubear na sua convicção com relação à palavra de Deus. E Paulo fala algo muito parecido com isso, quando Paulo escreve a carta aos Efésios. No capítulo 4, no versículo 14, Paulo ali falando sobre dons e o propósito do dom de edificar a igreja. Paulo já havia ensinado para aqueles crentes, e alguns começaram a ter dúvida sobre as coisas que Paulo tinha ensinado. Paulo escreve assim no versículo 14: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Paulo está direcionando à igreja de Éfeso algo que muito parecido com o que João está enfrentando. Esses homens que utilizam da sua esperteza para induzir crentes fiéis ao erro, estão sendo enfrentados e confrontados por João aqui também. E por isso João lembra aqueles crentes: permaneçam, não caiam na conversa desses falsos mestres. Prestem atenção naquilo que vocês aprenderam. Não duvidem daquilo que vocês aprenderam. Não duvidem da conquista que Deus promoveu na vida de vocês. Vocês foram conquistados por Ele, e a vocês foi dada uma esperança futura. Usem ela como motivação para vocês permanecerem nele. Para o apóstolo João, permanecer representa uma verdadeira comunhão com Deus. Algo que também João fala no capítulo 2. Ele chamando aqueles crentes a olharem para suas vidas e verificarem se de fato eles têm comunhão com Deus. Exortando a eles a abandonar práticas pecaminosas, porque alguns deles estavam achando que poderiam ter prática pecaminosa e ter comunhão com Deus. E João fala: não é assim que acontece. Para você ter comunhão verdadeira com Deus, você precisa permanecer nele. Por causa disso, João diz que o crente em Cristo permanece nele com o propósito de, no dia futuro, no dia em que Cristo Jesus retornar, esses crentes estejam confiantes e não envergonhados. E quando eu penso em estar confiante e não envergonhado, esse contraste que João traz aqui entre essas duas palavras, eu lembro do trigo e do joio. Onde no dia da colheita, o anjo do Senhor retirará o trigo do joio. E é interessante que nesse momento, o trigo ele demonstra a confiança. Ele evidencia essa confiança de que é trigo. Mas o joio é envergonhado, porque ele é separado do trigo. João ele exorta esses crentes para que nesse dia eles estejam confiantes. Por isso eles precisam permanecer. E essa palavra confiança, ela também é outra palavra muito interessante que João traz aqui. Essa palavra traz a ideia de franqueza no falar. Quando a gente pensa confiança, não necessariamente vem isso na nossa cabeça. Mas outro significado que também não viria à minha cabeça com relação à confiança: liberdade de expressão. São os significados que essa palavra traz. Além de liberdade de expressão, traz o exemplo de alguém que não tem segredos. Não tem o que esconder para outra pessoa. E por isso ela pode falar com franqueza, com total liberdade de se expressar, porque ela está confiante.
mais ou menos a ideia daquilo que o pastor trouxe no texto de Hebreus, de estar completamente nu diante de Deus, sem nenhum detalhe do nosso corpo oculto. Confiança traz esse significado. No dia da volta de Cristo, no dia em que o Senhor Jesus retornar para buscar aqueles que são seus, o crente genuíno estará confiante, porque ele não tem segredos diante de Deus. Apesar de ser pecador e saber disso, apesar de saber que Deus é santo e nós sabemos disso, e esse contraste entre nós e o nosso Deus, sabemos também que somos salvos pela obra de Cristo Jesus e não por méritos nossos. E por isso, nós nos achegamos a Deus sem nenhum segredo, sem querer ocultar nada na nossa vida, sem querer esconder detalhes que, a princípio, eu não menciono para outras pessoas. Se trata de um relacionamento de completa transparência. O crente tem a possibilidade de viver esse relacionamento com o seu Deus. Apesar de João ligar esse fato da confiança, de estarmos confiantes ao tempo futuro, onde Cristo Jesus retornará, nós podemos estender isso para os nossos dias atuais, para o nosso relacionamento hoje com Cristo, com Deus. Mas como podemos fazer isso? Nós não precisamos ficar sem jeito diante de Deus. Nós não precisamos ficar preocupados de nos achegar até Deus e confessar os nossos pecados, porque sabemos que Ele sabe dos nossos pecados. E porque temos certeza que aquele que confessa o seu pecado diante de Deus alcança a misericórdia. Nós sabemos disso, irmãos. E por isso João utiliza tanto a palavra permanecer quanto confiança aqui, para identificar que na nossa esperança futura, nós temos uma motivação real hoje para vivermos uma vida diferente. Para vivermos uma vida que não se iguala aos padrões do mundo, mas pelo contrário, vive aquilo que é proposto por Deus. Uma vida sem segredo nenhum diante do nosso Pai. Nós temos esse privilégio. E nós só o temos porque o nosso relacionamento com Deus foi estabelecido pela obra de Cristo Jesus. E é por causa disso, só por causa disso, que nós podemos seguir a exortação do autor de Hebreus, quando diz que, assim sendo, aproximemo-nos diante do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós temos esse privilégio, irmãos, de nos achegar ao trono da graça, onde o Santo Deus está. E mesmo com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, nós podemos nos aproximar desse trono e colocar diante dele todas as coisas, pedindo perdão pelos nossos pecados, por meio de um coração que se arrependeu genuinamente. E quando nós fazemos isso, nós alcançamos graça e misericórdia para enfrentarmos esses momentos de necessidade. Momentos nos quais a gente se vê com total desejo de pecar contra Deus. Nós temos esse privilégio de nos achegar a esse trono de graça. E temos ainda graça maior de receber a misericórdia de Deus, mesmo sendo pecadores. Mas isso só é possível para aqueles que permanecem em Cristo Jesus. João conclui a sua ideia de permanecer
ao demonstrar no versículo 29 que aquele que permanece, ele deixa evidente que nasceu de novo. Aquele que permanece em Cristo Jesus, ele evidencia isso. E ele evidencia isso porque a atitude do filho reflete o caráter do pai. A atitude dos filhos de Deus devem refletir o caráter do seu pai, que é Deus. Por isso, João chama eles a olharem para a justiça de Deus, para praticarem a justiça de Deus. Olhando para aquele que me gerou, aquele que me deu uma nova vida, olhando para Deus, o justo, eu posso hoje praticar justiça. Da mesma forma que Deus é justo, aqueles a quem Ele gerou, praticam, precisam, devem praticar a justiça. Sendo assim, o apóstolo João diz que uma vida justa e reta aponta para uma real identificação com Cristo. Mas alguns podem se perguntar agora, o que significa permanecer? Ou o que significa manifestar essa atitude justa diante de Deus? Significa ter uma vida genuína de um cristão. Ter uma vida de oração. Significa ter uma vida de devoção a esse Deus. Significa ler a palavra. Significa ter comunhão com a igreja. Significa desenvolver os dons que Deus nos deu. Mas não meramente como um ritual. Com todo prazer. Com todo prazer, porque eu olho para o meu futuro. Aquilo que Cristo Jesus conquistou para mim. E eu me motivo nessa certeza de que terei um futuro glorioso junto com o Pai. E por isso, eu mudo essas minhas atitudes hoje. Eu deixo de fazer devocional mecânica só para poder dizer que eu fiz. Eu deixo de ter uma vida de oração que só é utilizada nos momentos em que eu preciso receber alguma coisa de Deus. Mas ao contrário disso, eu faço isso genuinamente, com o coração completamente entregue a esses momentos, para que eu continue crescendo, para que a imagem de Cristo continue sendo promovida na minha vida. E assim, eu permaneça em Cristo Jesus. Fazendo tudo isso como para o Senhor, não para homens. E é tudo isso que João tem falado agora nos versículos 28 e 29, de que precisamos permanecer, e que devemos permanecer com a motivação de, no dia de Cristo, estarmos confiantes. Tudo isso é tão maravilhoso para João, que ele anuncia isso completamente maravilhado. João parece que ele vai entrar num estado de choque de tanta felicidade que ele está sentindo. E por isso ele aponta para a segunda atitude, que nos faz com que sejamos desconhecidos para o mundo, mas identificados com Cristo. E essa segunda atitude é ser grato. João traz essa atitude de ser grato nos versículos 1 e 2 do capítulo 3. Quando João ele explode de alegria. Parece que ele não vai conseguir conter esse contentamento, porque isso é algo grandioso demais. É algo que chega a ser incompreensível à mente humana. Tal como Paulo fala em Romanos 5, 8, que
Deus prova o seu amor por nós, tendo enviado Cristo Jesus para morrer por cada um de nós, e nós éramos inimigos dele. Não faz sentido isso, lógico. Para a cabeça humana, não faz sentido entregar o seu próprio filho para morrer por um inimigo. Mas para Deus faz. E fazia parte do plano soberano de Deus que isso acontecesse. Mas João, falando dessa grandiosa obra de Cristo Jesus, ele fala de maneira tão maravilhada que ele parece não conseguir encontrar palavras para descrever a grandiosidade disso. A atitude de João também me lembra muito a atitude de Paulo, em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Paulo diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pulem de alegria. Agradeçam a Deus por isso. Disciplinem os seus corações a serem gratos por isso, porque isso é algo maravilhoso. Não tem como a gente mensurar na nossa lógica humana. Mas Deus fez isso por nós. Sejamos agradecidos. João está chamando esses crentes a não só permanecerem em Cristo Jesus, evidenciando um novo nascimento, mas também a serem gratos. Gratos por olharem para trás e ver a obra de Cristo, mas olharem para o futuro, porque têm uma certeza de eterna morada junto com Deus. Ser grato, porque tudo isso nos foi dado de graça, sem que nenhum de nós fizesse alguma coisa para conseguir alcançar isso da parte de Deus. Ser grato a Deus por tão grande salvação concedida a nós deveria ser algo que eu me recordasse não somente nos momentos em que eu chego aqui para a torre de vigia. Ser grato pela salvação que Deus me deu não deveria ser algo que eu lembro quando um irmão me lembra a respeito disso. Ou quando o pastor fala aqui do púlpito que nós precisamos ser gratos. Isso deveria ser algo tão atordoador na nossa vida, a ponto da gente não conseguir parar de agradecer. Da gente estar lembrando isso e remoendo isso na nossa vida, diariamente, a cada segundo, olhando para aquilo que Deus nos deu, que foi a salvação imerecida. Ser grato a Deus deveria promover isso nas nossas vidas. Isso deveria ser algo que nos assombrasse positivamente. Quando o apóstolo João usa essa expressão, logo em seguida ele fala assim: vejam como é grande o amor do Pai. E quando ele utiliza essa expressão, ele está fazendo uma comparação entre o amor humano e o amor de Deus. Porque se já não bastasse aquilo que ele falou nos versículos 29 e 28 do capítulo 2, João está falando, eu acho que vocês ainda precisam compreender algo mais. E eu vou simplificar para vocês. Olhem o amor do Pai e vejam, testifiquem como é grande, como é diferente o amor do Pai para o amor do homem. Como é um abismo, como existe um abismo entre o amor que o homem pode promover para o amor que Deus promoveu para nós. João está querendo colocar isso na cabeça daqueles crentes.
fazer com que eles permaneçam em Cristo Jesus, mas também fazer com que eles lembrassem da gratidão. Comparem o amor que vocês conhecem com o amor de Deus. E vocês vão testificar como é grande o amor do Pai. Nós não poderíamos conhecer esse amor se Deus não tivesse exposto ele naquela cruz. Não haveria possibilidade de nós conhecermos esse grande amor se Cristo Jesus não tivesse ido àquela cruz, sofrido as dores, ser envergonhado, experimentar desse amor. Não seria possível sem a obra de Cristo Jesus. Mas Ele nos concedeu o seu grande amor. E agora, aqueles que reconhecem esse amor e são gratos por isso, eles evidenciam que nasceram de novo por meio de um estilo de vida diferente. Um padrão completamente diferente daquilo que o mundo pode oferecer. Eles evidenciam isso, essa gratidão, por meio de uma vida santificada diante de Deus. Ter o padrão diferente do mundo faz com que sejamos alienígenas para os outros. É como se as pessoas, olhando para a nossa vida, evidenciando que praticamos a justiça de Deus, evidenciando que praticamos, que temos um padrão diferente do mundo, essas pessoas olham para a gente como se a gente não fosse desse mundo. Elas não conseguem reconhecer que somos filhos do Pai, e por isso elas atribuem isso a várias outras coisas. E esses alienígenas que nós somos, para essas pessoas do mundo, faz com que as pessoas nos persigam, faz com que as pessoas se sintam desgostosas com as nossas atitudes, fazem com que as pessoas afastem a gente delas, faz com que sejamos perseguidos. Ter esse padrão diferenciado faz com que as pessoas olhem para a gente como alguém que não é normal. Mas isso não deveria ser uma novidade para nós. Hebreus 11, 13. O autor de Hebreus fala que nós somos peregrinos e estrangeiros. 1 Pedro 2,11, Pedro fala que somos forasteiros. 2 Coríntios 5:20, Paulo diz que nós somos embaixadores do rei, ou seja, representantes do nosso rei em outra terra. Isso não deveria ser uma novidade para nós. Isso não poderia soar como algo que, nossa, ninguém me avisou sobre isso quando eu me tornei cristão. Mas a gente age assim. A gente age como se a gente não tivesse preparado para receber o repúdio das pessoas quando nós praticássemos a justiça. E por isso João vai falar no versículo 1 do capítulo 3, não no versículo 1. No versículo 2, ele fala: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. João, ele reconhece que ainda não
seremos identificados. As pessoas que olham para nós, que olham para as nossas atitudes, elas não conseguem identificar a Cristo Jesus, não conseguem nos identificar com Deus, porque elas são incapazes de fazer isso. Tal como elas não foram capazes de fazer isso com Cristo Jesus, quando Cristo Jesus veio à Terra. Elas são incapazes de identificar as nossas práticas com Deus. Não é uma coisa que pode nos surpreender. João está falando aqui que nós precisaremos esperar. Porque no dia em que Cristo Jesus se manifestar, aí a ficha dessas pessoas cairá. Aí elas vão compreender. Nossa, a prática do Paulo se identifica com de Cristo Jesus. A prática do Felipe se identifica com Cristo Jesus. A prática do Sérgio se identifica com Cristo Jesus. Mas elas só poderão identificar isso quando Cristo Jesus retornar. E até lá, seremos vistos como esses alienígenas, pessoas que não são desse mundo. Da mesma forma como não reconheceram Cristo Jesus, não nos reconhecerão. E isso não pode ser algo que seja, aos nossos olhos, ruim. Isso tem que ser bom. Porque se as pessoas não conseguem conciliar as nossas práticas com o padrão que o mundo tem, é porque nós estamos fazendo aquilo que é certo. Nós estamos permanecendo em Cristo Jesus. E nós temos promovido no nosso coração um desejo, um sentimento de completa gratidão para com Deus. Com isso, João apenas não está dizendo que a nossa filiação, embora seja real, ainda não é plenamente visível aos olhos das pessoas, mas que isso será revelado no dia de Cristo Jesus. Essa Obrigado, pastor. Essa esperança futura que nós temos, ela precisa nos motivar a viver de uma maneira grata diante de Deus. Assim como essa esperança futura nos motiva a permanecer em Cristo Jesus, ela também nos motiva hoje a demonstrar completa e sincera gratidão diante de nosso Deus por tudo aquilo que Ele nos tem feito. E isso implica numa vida de não ficar reclamando ou murmurando quando somos perseguidos pelas nossas atitudes. Quando você lá no seu trabalho, ou lá na sua escola, na sua faculdade, na sua família, você é perseguido, rejeitado, excluído por conta das suas práticas de justiça. Isso não pode ser motivo para você ficar reclamando com Deus. Ah, Deus, por que tem que ser assim? Eu sou tão fiel a Ti, eu tenho procurado fazer tudo corretamente, eu tenho procurado praticar a justiça, e eu recebo isso. É justamente isso que nós receberemos do mundo. É justamente isso, nada mais, nada menos do que isso. Nós não podemos reclamar com Deus porque as pessoas não nos aceitam como nós, com as nossas práticas e com os nossos padrões diferentes. Porque elas não devem nos aceitar assim. Nós temos práticas e atitudes diferentes e isso faz com que sejamos diferentes do mundo. É isso que nos identifica com Cristo Jesus. Nós precisamos parar de querer escolher o caminho fácil, porque o caminho do cristão, do crente em Cristo Jesus, vai ter muitas vezes que vai ser sofrido, que será doloroso. Você será perseguido injustamente, acusado injustamente.
Isso te lembra alguém? Cristo Jesus foi perseguido. Cristo Jesus foi acusado falsamente. Cristo Jesus morreu numa cruz injustamente. Nós queremos nos identificar com Cristo Jesus? Porque se nós queremos nos identificar com Cristo Jesus, precisamos entender que as nossas práticas e os nossos padrões diferentes que são impostos por Deus na nossa vida, e nós acatamos cada um deles, porque estamos permanecendo nele, nós precisamos esperar isso do mundo. Porque é isso que teremos. João conclui o seu pensamento no versículo 3. E o apóstolo João, ele diz assim: todo aquele que nele tem essa esperança, todo aquele que crê em Cristo Jesus, que tem em Cristo Jesus e na sua obra a esperança para que no dia vindouro esteja confiante, para que no dia presente viva de um modo diferente, para que hoje vivemos gratamente, todos esses que têm nele esta esperança purificam-se a si mesmo, assim como ele é puro. E João não está falando aqui que por muito esforço do Paulo eu consigo me purificar. Ele apoia essa certeza da purificação na esperança que temos em Cristo Jesus. João está falando para esses crentes: se vocês permanecem, se vocês têm permanecido em Cristo Jesus, se vocês têm tido uma atitude de gratidão por tudo isso que ele tem feito, se tudo isso tem sido motivado pela certeza da esperança futura, você está passando pelo processo de purificação da sua vida. Onde ele fala aqui que purifica-se a si mesmo, ele dá a entender que é purificado por Deus. É purificado por essa esperança que temos. Tudo culmina em santificação. A vida cristã, baseada naquilo que a palavra de Deus direciona, culmina numa santificação hoje. Busca por santidade agora. Porque quando eu olho para o futuro, eu ponho em prática na minha vida tudo aquilo que eu serei e já sou no futuro. Porque fomos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus. E aqueles que foram resgatados por esse sangue têm a plena certeza de que no futuro estarão junto ao Pai, com a natureza pecaminosa retirada, vivendo integralmente para glorificar esse Deus. Precisamos praticar isso em busca de uma santidade agora. Se o que tem te motivado a correr essa corrida está se limitando simplesmente ao presente, ou seja, ao seu conforto, à sua saúde, às suas conquistas, à sua estabilidade financeira, reavalie agora a sua motivação de estar com Deus. Se o que te motiva
a estar com Deus são coisas efêmeras, passageiras, reavalie agora a sua motivação. Porque a nossa motivação deve ser aquilo que é eterno e que está com Cristo Jesus lá no nosso futuro. A nossa motivação está naquilo que seremos e receberemos da parte de Cristo no dia em que Cristo Jesus retornar. Assim como esses crentes foram chamados por João a reavaliarem as suas motivações, eu creio que Deus hoje fala por meio dessa carta para cada um de nós aqui, para que nós reavaliemos a nossa motivação de estarmos em Cristo. Se é que existe o estar em Cristo com a motivação incorreta. Se nós temos aguardado ansiosamente o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos demonstrar isso por uma busca incessante de identificação com Ele. Eu preciso hoje buscar ser desconhecido para o mundo, mas identificado com Cristo. Em uma música que um amigo meu escreveu, ele descreve essa motivação da seguinte maneira: enquanto eu espero o meu Senhor, eu vou viver para o seu louvor. Em minha vida vou refletir a santidade de um Deus que é tudo para mim. Aquilo que eu vejo no futuro, aquilo que eu receberei de Deus no futuro, essa esperança que temos no futuro, deve nos motivar a refletir a santidade de um Deus que é tudo para cada um de nós, que representa toda a nossa vida. Precisamos sair daqui desafiados a isso. E o meu desejo é que nós meditemos nisso. Tenhamos isso nas nossas mentes. Que a nossa esperança de ver Cristo face a face e da sua volta seja evidenciada hoje por meio de uma busca incansável por santidade. Essa santidade, ela é resultado de um permanecer em Cristo, praticando a sua justiça, tendo um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado. Assim, nós seremos desconhecidos do mundo, para o mundo, mas identificados com Cristo Jesus. Amém? Gostaria de orar com os irmãos e assim a gente encerra o culto. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela confronta áreas da nossa vida que ainda não estão de acordo com a Tua palavra. Por isso, Deus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos ajude a identificar cada uma dessas áreas e que possamos nos achegar ao Teu trono de graça, Senhor, e colocar cada uma dessas áreas diante de Ti, pedindo perdão por cada uma delas, promovendo um arrependimento genuíno no nosso coração e, consequentemente, um abandono da prática pecaminosa. Deus, nos ajuda nessas atitudes que precisamos ter, Senhor, para sermos desconhecidos para o mundo, mas identificados com o Teu Filho Cristo Jesus. Nos ajuda a entender o que significa permanecer
em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a compreender a importância de sermos gratos a Ti, Deus, pelo Teu grandioso amor manifestado na obra de Cristo Jesus na cruz. E Deus, Te pedimos que tudo isso promova hoje, agora, Senhor, uma busca incansável por santidade, para que a gente possa apresentar um culto agradável a Ti, Deus, de maneira santa, Senhor, de maneira racional. Que a gente saia daqui, Senhor, desafiado por essa palavra. Que a gente, durante a nossa semana, a gente relembre aquilo que João estava falando para aqueles crentes, mas que falou hoje ao nosso coração. Que a gente possa ter um relacionamento completamente sincero, aberto, confiante diante de Ti, Deus. Sem segredos, sem coisas para ocultar, porque queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Só podemos fazer isso por meio da busca pela santidade. Nos ajuda, Senhor, nessa tarefa. É o que Te pedimos nessa noite. E oramos assim, agradecidos por tudo isso, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.